Atualidades do Direito. Sexta-feira nós temos o nosso bloco Atualidades do Direito e hoje teremos o prazer de conversar com o Dr. William Douglas, juiz federal, professor, mestre em Direito, pós-graduado em Políticas Públicas e Governo, também autor de vários livros. Dr. William Douglas, seja mais uma vez muito bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia aos ouvintes da Rádio Justiça. Sempre uma alegria tê-lo aqui ao nosso lado, principalmente numa sexta-feira. E hoje vamos falar o que a Copa do Mundo ensinou aos concurseiros. Pode falar aqui aos nossos ouvintes, professor William Douglas. Bem, primeiramente, eu estou muito feliz com a ideia aí, com a Rádio Justiça, abordar um assunto tão importante para quem fez direito, para quem faz concurso, como também para quem gosta de futebol. E eu diria que a primeira lição da Copa é muito boa, que, como dizia o Câmara Cascudo, de fato o melhor do Brasil é o brasileiro. A gente foi muito elogiado pela nossa hospitalidade, pela nossa alegria. Nós tivemos a oportunidade de ver vários brasileiros humildes, pessoas pobres que devolveram ingressos extraviados. Então a gente tem que recuperar a nossa alegria, né, abandonar o complexo de vira-lata e lembrar que a gente conseguiu ser muito elogiado por isso. Agora, se por um lado a gente tem que abandonar o complexo de vira-lata, nós temos que abandonar também o comportamento de vira-lata. Porque nós tivemos uma Copa onde, e isso é uma grande lição para um concurseiro, para alguém que está fazendo direito, para alguém que tem condições de estudar ou que tem uma inteligência favorável, que nós tivemos antes da Copa o Parreira dizendo que estávamos com uma mão na taça. E não tem mão na taça, não existe isso de mão na taça. Então, se o ouvinte acha que já está aprovado, que vai ser fácil, que ele é o tal, que ele é o bambambam, tem que se preparar porque pode ter a sensação desagradável que todos nós brasileiros tivemos de que não existia mão na taça nenhuma, que a taça foi para a Alemanha. No time da Alemanha, o que muito se falou, Dr. William Douglas, foi a parte de planejamento e muito trabalho. Acredito que esses dois pontos sejam fundamentais também nos concursos públicos. Sim, com certeza. Quando eu falo lá no livro Como Passar em Provas e Concursos, eu digo que existem três grandes assuntos para quem quer passar em concurso. O primeiro deles é justamente organização e planejamento, onde nós recebemos uma aula dos alemães. A segunda área é como estudar e a terceira área é como fazer provas. Mas então um dos grandes pilares de qualquer projeto, seja ele o concurso, a carreira, seja uma empresa, seja até mesmo um regime para a pessoa emagrecer, é o planejamento. Mas os alemães vieram com muito mais do que planejamento. Eles vieram com seriedade, com humildade, treinaram muito, trabalharam duro. Eles tiveram muita humildade e fizeram um trabalho em equipe. Outra lição que essa Copa nos traz é que o talento ganha jogo, mas treinamento ganha campeonato. Que um craque ganha jogo, mas um time ganha campeonato. E aí o concurseiro pode falar assim, não, mas espera aí, mas como é que eu vou ter o time? Pô, o time do concurseiro a ele aprender o seu relacionamento com a família, são cada um dos professores das matérias, são os livros, aquele ali é o time dele, ele tem que treinar com o time. Agora, ainda falando dos alemães, a gente tem que anotar que eles treinavam ao meio-dia, tiveram poucas folgas, que a academia de musculação deles era sem ar-condicionado. E eu, quando falo do teste de aptidão física, e eu vejo muita gente passar no concurso na parte intelectual e ser reprovado na parte física, o que é triste, porque tem muita gente que só começa a se preparar para o teste de aptidão física depois que passa pelas provas intelectuais. Então, não vai conseguir passar. E eu sempre falo, olha, você vai treinar para a corrida, você tem que correr no pior horário do dia. E você vê que os alemães fizeram isso. Mas quando a gente fala em treinamento duro, não é só para aptidão física. Então, se eu sei que eu vou fazer uma prova de 5 horas de duração, eu treinava ficando 6 horas sentado fazendo prova, fazendo simulado, exatamente para eu estar em condições superiores às que seriam exigidas. E essa é mais uma lição
que não é nova, mas a Copa mostrou mais uma vez a diferença que faz. Os alemães ficaram concentrados, treinaram muito, enquanto isso o nosso time tinha muita folga, o pessoal voltava para casa, e o resultado disso é que nós tomamos um 7-1 merecidíssimo e resultado de uma série de erros. E outra coisa importante para a gente lembrar é que estrela na camisa não ganha campeonato, nem estrela em campo. Então, você vê que o Neymar não resolveu o Brasil, o Messi não resolveu a Argentina, foi para a final, mas não levou. Cristiano Ronaldo não resolveu Portugal e Robin não resolveu Holanda. Nós precisamos ter um trabalho sério, com planejamento, e que tudo isso seja um incentivo para os concurseiros. Sem dúvida. E o interessante também, o senhor falou do teste de aptidão física, existem concursos, outros na área da magistratura, por exemplo, Ministério Público e outras carreiras jurídicas também, que são algumas fases, o concurseiro, o candidato tem que passar por algumas fases até conseguir a aprovação final no concurso. Então, acho que se encaixa muito bem aquela frase que o senhor falou e que a gente viu isso nos jogos, até esse talento ganha jogo, né? O Robin conseguiu fazer a diferença em alguns jogos, Neymar conseguiu, Cristiano Ronaldo não conseguiu, mas enfim, né? O Messi ainda conseguiu fazer essa diferença, mas o trabalho ganha campeonato. Então, o concurseiro, o candidato que se prepara também, ele tem que ter esse trabalho, porque às vezes ele pode passar numa primeira fase, mas sentir dificuldade passar em todas as fases, até porque não tem, embora ele tenha o talento de conseguir fazer uma boa prova, mas às vezes não consegue chegar ao final e ser aprovado, porque não consegue passar por todas as fases, exatamente porque faltou essa parte do trabalho. Isso, o concurso público tem um mata-mata da Copa também, né? Agora, Pedro, um fato interessante também é a situação da Costa Rica. Todo mundo disse que a Costa Rica ia ser o saco de pancadas do grupo, porque era um grupo com Itália, Uruguai e Inglaterra, todos já com campeonatos mundiais, a Itália 4, o Uruguai 2, Inglaterra 1, e ela foi a primeira do grupo. Isso pode servir de inspiração e de motivação para aquele ouvinte que acha que não é ninguém, que é desconhecido. Olha, o desconhecido ele pode ir lá e pode fazer diferença, ele pode levar, porque chega lá e a gente ganha em campo. Ainda nessa questão, vale lembrar, muita gente fica contando com a sorte, e a sorte, eu acho que o melhor exemplo da sorte na Copa é a bola na trave. E no concurso público, quando a gente fala em bola na trave, é aquela pessoa que fica por um ponto, que quase que foi chamado, que ficou ali quase na zona de classificação e não conseguiu, foi reprovado. Isso acontece uma diferença muito pequena, e normalmente essa pessoa fica triste, ela fica desanimada, fica com aquela sensação, foi por tão pouco. Só que ela tinha que ter uma sensação, o ideal é que ela desenvolva a capacidade de ficar feliz com a bola na trave. Quando o nosso time consegue uma bola na trave, primeiro, bola na trave não ganha jogo, você tem que continuar chutando. Mas a gente fica feliz, a gente desestabiliza o outro lado, porque olha, já metemos uma na trave, a próxima vai entrar. Mas para a próxima entrar, e aí vem a lição para o concurseiro, o time, precisa continuar chutando, não pode desanimar, desistir e parar de fazer porque teve uma frustração. Segundo, e outro tipo de bola na trave é o concurso que a pessoa passou e foi anulado ou foi suspenso, também seria um tipo de bola na trave. Então, seja a reprovação por pouco, seja o concurso que foi anulado ou que teve algum problema, a pessoa tem que continuar jogando, tem que continuar chutando e, de preferência, chutando melhor. Essa é uma grande lição para os nossos ouvintes. Quando você estiver quase conseguindo, não pode desanimar, tem que ficar feliz porque já está acertando a trave, mas tem que continuar dando chute para o gol. Agora achei interessante, doutor William Douglas, o senhor citou o exemplo da Costa Rica, desconhecido, mas que teve um trabalho, um esforço, enfim, a gente soube reconhecer o merecimento do time que se esforçou bastante. E por outro lado, tivemos o exemplo da Espanha, que chegou com o nome, chegou ali pensando que ia
fazer uma grande Copa do Mundo e não teve aquele resultado esperado, né? Entrou só com o nome, mas esqueceu de trabalhar? Sim. Eu acho que na situação da Espanha nós tivemos um pouco mais de influência do tipo de jogo, da preparação física. Muitas pessoas dizem que tem alguma relação com a idade, e aí é diferente no concurso, que a idade não atrapalha, mas com certeza havia essa expectativa por conta do passado. Passado não ganha jogo. Outra coisa que é importante a gente citar na questão das lições da Copa para os concurseiros é sobre a perigosa arte da desculpa. Depois do 7-1, surgiu aí uma versão que foi apenas um apagão de 6 minutos. Então, ao invés do time chegar e falar assim, não, nós não treinamos, nós fomos arrogantes, nós fizemos... Em vez de olhar o problema real, o que se buscou foi uma boa desculpa. E boa desculpa todo mundo, desde a seleção brasileira até o concurseiro que nos ouve, vai achar. Não foi um apagão de 6 minutos o problema. O apagão de 6 minutos foi o ápice de uma sequência de erros e depois desse apagão não houve força para reagir. Porque depois do apagão a gente não foi lá e a gente não conseguiu pelo menos empatar o jogo. A gente perdeu o jogo depois do apagão também. Se zerasse o placar a gente teria perdido de novo. Então, o concurseiro, o advogado que está reclamando da carreira, o profissional, o próprio servidor público que está reclamando da vida, tem que tomar cuidado para não se focar nas desculpas, mas nas soluções. Essa é uma outra lição que a gente pode ter. O respeito pelo adversário, que nós vimos os alemães respeitarem o adversário dentro de campo e depois de ganhar o jogo, que não é um comportamento típico dos latinos, né? Os latinos não são assim, e a gente viu isso acontecer. Outra lição importante, talvez não tanto para o concurseiro, mas muito para o servidor público, para o advogado, para o professor, é a sabedoria nos relacionamentos. Se a gente reparar, a Alemanha deu um show em termos de relacionamento e a Argentina, por exemplo, os argentinos não foram tão hábeis. Então seria outra lição importante em relação à vida profissional, a capacidade de lidar com os relacionamentos. Isso é bem interessante mesmo, porque até alguns alemães postaram nas redes sociais, em português, enfim, conquistar a torcida brasileira de alguma forma, né? Já existe aquela rivalidade entre Brasil e Argentina, mas, por outro lado, os alemães ainda conseguiram, né? Fizeram o trabalho deles e ainda conquistaram a nossa população, o nosso povo. Então, fez realmente uma diferença muito grande nessa Copa do Mundo. Pois é, você vê, os alemães foram em orfanato, brincou com criança pobre, com deficiente, doou ambulância, foi à festa, visitou índio, empregaram brasileiros, fizeram doações, cantaram o hino do Bahia, o Podolski se abraçou na bandeira brasileira. Meu irmão, não tinha como eles não conquistarem. Depois mandaram o vídeo, tá aí disponível na internet, o vídeo que a Alemanha, né, a seleção alemã mandou com o Obrigado Brasil. Essa arte de agradecer e de conquistar, ela é muito importante. É claro que no concurso a importância é menor, mas mesmo assim a forma como o candidato responde, a forma como ele se veste, como ele fala numa prova oral, numa prova de tribuna, tudo isso faz diferença. E existe a ingratidão. Por exemplo, claro que a gente sabe que em todos os países tem gente educada e mal educada, mas os argentinos picharam lá o local que foi cedido para eles gratuitamente para terem um lugar para ficar. O pessoal pichou um monte de ofensa aos brasileiros. Então, se a gente olhar esses dois comportamentos, a gente vai ver por que um acabou ganhando a torcida do Brasil e outro não. Outra coisa que eu gostaria de citar, que eu acho interessante, a gente já citou uma coisa importante, que o orgulho precede a queda, que a arrogância atrapalha, o quanto que o comportamento individual influencia as pessoas ao redor. Então, o concurseiro, ele não pode esquecer que quando ele resolve a vida dele, ele está resolvendo também a vida da sua família, do seu bairro, do seu país, e quando ele desanima e desiste,
Isso vai ter uma influência na sua família, nos seus filhos, ao redor. E o exemplo disso é lá o Soares, que por causa daquela mordida acabou prejudicando, que certamente o Soares fez e faz falta na seleção uruguaia, e ele acabou saindo da seleção por causa de uma atitude destemperada. Então isso também serve como uma lição. O Zuniga também prejudicou o Neymar, o Brasil e a Copa, por causa da forma como entrou no Neymar, e que tudo isso sirva para que o concurseiro lembre, o advogado, o professor lembre, que ele não é uma ilha, ele está ali, tudo que ele faz de bom ou de ruim tem uma repercussão na comunidade onde ele está inserido. Acho que inteligente é aquela pessoa que consegue aprender com os próprios erros, mas o sábio é aquele que consegue aprender com os erros dos outros. Então, que esses erros que a gente apontou aqui, que sirvam de lição para aqueles que estão nos concursos públicos, Dr. William Douglas. Com certeza. Nesse passo vale citar, a gente tem que aprender não só com os erros, né, nossos e dos outros, você tem toda a razão, mas também podemos aprender com os acertos. O presidente da CBF, por exemplo, disse o seguinte, aspas, posso afirmar que não temos nada a aprender com ninguém de fora, principalmente no futebol. Sempre tivemos os melhores do mundo, já vencemos 5 vezes a Copa, fecha aspas. Alguém que se comporta com essa mentalidade, seja na CBF, seja no governo, seja no concurso, seja nas empresas, com certeza vai tomar muita goleada pela frente, porque dizer que não tem nada a aprender com os outros, principalmente quando os outros estão mostrando que tem muito a ensinar, é realmente uma atitude muito arriscada. Então, que o concurseiro, que o profissional da área jurídica, que aquele que está nos ouvindo aqui agora, tenha a capacidade de ser humilde, de se planejar, de treinar duro, de ser educado e também de aprender com os erros e com os acertos, tanto próprios quanto daqueles que estão ao nosso lado. Excelente. Queremos agradecer ao Dr. William Douglas, juiz federal, professor, mestre em Direito, pós-graduado em Políticas Públicas e Governo, também autor de vários livros, inclusive voltados para concurso público também. Dr. William Douglas, muito obrigado mais uma vez pela gentileza e a participação com a gente aqui na Rádio Justiça. Obrigado, é sempre uma honra muito grande para mim estar com você, Pedro, e com os ouvintes da Rádio Justiça. Um bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia.